Boa tarde a todos. Estamos aqui no ENAEX 2022, o Encontro Nacional de Comércio Exterior, e esta é a 41ª edição do ENAEX, que é o mais antigo e tradicional e importante evento do comércio exterior brasileiro. E dentro deste ENAEX, este é o nosso workshop da CLI, a Câmara de Logística Integrada da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, que está em parceria com a FCCE, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Então, apresentamos este workshop com mais um dos trabalhos, dos eventos resultantes do constante trabalho que a CLI tem desenvolvido ao longo de todo o ano de 2022, né? E, neste ano, foram realizadas 8 reuniões plenas da CLI, além das inúmeras reuniões restritas de trabalho, eventos os quais geraram este workshop e também o painel 6 da plenária principal do ENAEX, comandado pelo professor Jovelino de Gomes Pires, que ocorreu nesta manhã. O tema deste workshop é propostas para redução de distâncias e integração do comércio exterior do Brasil com Estados Unidos, Europa e Ásia. Neste momento, vamos cumprimentar o coordenador da CLI, professor Jovelino de Gomes Pires, o presidente desta mesa. Vamos cumprimentar e agradecer os nossos ilustres palestrantes, o senhor Marco Aurélio Kiner, vice-presidente executivo da FCCE, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, que fará a abertura deste workshop. Quero cumprimentar a senhora Tian Min, cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, o senhor Rodolfo Teichner, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, o senhor Max Paul, presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, e a senhora Karine Erani, advogada, consultora independente, principalmente em negócios internacionais. Cumprimentamos agora todo o nosso público que está nos acompanhando virtualmente aqui neste workshop. Eu sou Paulo Delello, conselheiro de administração da AEB, consultor da Interoceânica Logistics and Solutions, e estarei atuando como moderador desta reunião. Então, agora, para iniciar a nossa abertura, eu passo a palavra ao senhor Marco Aurélio Kiner, vice-presidente da FCCE, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, para fazer a nossa abertura. Então, doutor Marco Aurélio, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. A Federação Nacional das Câmaras de Comércio Exterior, uma entidade de mais de 70 anos, trabalhando com câmaras bilaterais, embaixadas, consulados e o Ministério das Relações Exteriores, tem a satisfação em participar da ENAEX 2022 e a honra de receber a cônsul da China, senhora Tian Min, o presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, senhor Rodolfo Teichner, o presidente da Câmara Texana de Comércio do Brasil, senhor Max Paul e senhora Karine, e o senhor Jovelino Gomes de Pires, nosso diretor e professor, e o senhor Paulo Lelo, consultor técnico da AEB, e ouvintes. O tema que vamos abordar hoje é de alta relevância, pois trata-se de propostas para a redução da distância e integração do comércio exterior do Brasil com os Estados Unidos, Europa e Ásia. As relações comerciais entre esses parceiros e o nosso Brasil em valores atualizados remonta de janeiro a outubro de 2022, em relação às nossas exportações para a China, foram de 76.458 milhões. Importações de 51 bilhões, com um saldo de 25.400 bilhões. Em 2021, nós tivemos
exportações de 87 bilhões e 900 milhões e importações de 47 bilhões e 650 milhões, com um saldo de 40 bilhões. A visão dos produtos exportados para a China são soja, 39%, minério de ferro, óleos brutos de petróleo, carne bovina e celulose. E os produtos importados, equipamentos eletrônicos, tipo transistores, equipamentos de telecomunicações, inseticidas e fungicidas e demais produtos da indústria de transformação. Em relação ao nosso outro parceiro, a Europa, de janeiro a outubro de 2022, tivemos 53 bilhões 297 milhões de exportações para a Europa, Comunidade Europeia, e de importações, 49 bilhões 978 milhões, com saldo de 3 bilhões 318 milhões de euros. Em 2021, nossas exportações alcançaram 48 bilhões 295 milhões e as importações 51 bilhões 482 milhões, com saldo de menos 3 bilhões 187 milhões. Os produtos exportados para a Europa: óleos brutos de petróleo, soja, café não torrado, farelo de soja e celulose. E os produtos que importamos da Comunidade Europeia: adubos e fertilizantes, medicamentos e produtos farmacêuticos, demais produtos da indústria de transformação, óleos combustíveis, partes e acessórios de veículos. Em particular, em relação à Itália, nós tivemos exportações da ordem de 4 bilhões e importações da ordem de 4 bilhões e 656 milhões, com um saldo negativo de 569 milhões. Em 2021, as nossas exportações para a Comunidade Europeia atingiram 3 bilhões e 861 milhões e as importações 5 bilhões e 478 milhões, com saldo negativo de 1 bilhão e 600 milhões. A visão dos produtos exportados para a Itália foram celulose, café não torrado, soja, minério de ferro e óleos brutos de petróleo. E os produtos importados: partes e acessórios de veículos, medicamentos e produtos farmacêuticos, motores de pistão. Em relação ao nosso outro parceiro, Estados Unidos, de janeiro a outubro de 2022, tivemos exportações da ordem de 31 bilhões e 47 milhões e importações da ordem de 43 bilhões e 857 milhões, com saldo negativo de 12 bilhões e 810 milhões. Em 2021, as nossas exportações alcançaram 31 bilhões e 145 milhões e importações 39 bilhões e 385 milhões, com um saldo negativo de 8 bilhões e 240 milhões. A visão dos produtos exportados: aço, óleo e petróleo, aeronave, café e celulose. Visão dos produtos importados: combustível, gás natural, motores e máquinas, medicamentos e polímeros de etileno. A expansão do comércio mundial ocorreu em função dos avanços tecnológicos na área de transportes e das comunicações. Tal fato permitiu a redução da distância entre as regiões, a diminuição do tempo de deslocamento e o aumento individual das cargas. A força da tecnologia tornou-se acessíveis comunicação, transportes e viagens, e ligou pessoas isoladas que se tornaram desejosas de modernidade antes difíceis de conseguir. Entre os temas que a Federação Nacional das Câmaras de Comércio Exterior tem atuado em conjunto com as mais de 60 câmaras associadas e que, para nós, Federação, devem ser observadas, são as seguintes: barreiras do comércio, identificação e mensuração das barreiras ao comércio dos mercados externos dos produtos brasileiros, que são passos muito importantes na preparação do país para as negociações de acesso aos mercados. Importantes também os acordos bilaterais de comércio
a necessidade de identificar e quantificar os mercados potenciais para as exportações brasileiras, avaliando a competitividade da produção nacional. Outro aspecto importante é a integração e a liberação, porque temos que observar que existe uma tendência de ampliação de acordos de livre comércio regionais, Mercosul, Comunidade Europeia. Outro fator muito importante é a competitividade da produção brasileira. Nós precisamos identificar os fatores que causam essa perda de competitividade e o desenho de políticas para mudar esse quadro, além de outros temas de interesse nacional que também estamos observando. A Federação das Câmaras de Comércio Exterior já realizou mais de 70 seminários com mais de 40 países diferentes, auxiliando as empresas no seu processo de internacionalização. Está capacitada a ajudar o empresário nesse processo, com a disponibilização do conhecimento técnico e rede de contatos, para que alcance sucesso nos seus objetivos. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Marco Aurélio, pelas suas palavras importantíssimas para a gente dar essa introdução aqui no nosso trabalho, né? E para seguir, né, na nossa programação, eu vou passar a palavra agora ao presidente desta mesa, o professor Jovelino de Gomes Pires, que é o coordenador da CLI e diretor da FCCE. Ele vai fazer, então, o início dos nossos trabalhos. Por favor, Jovelino, você está com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Veja só, nós estamos com aspectos importantes no negócio que chama-se atendimento elementar de alimentação do mundo. O Brasil está fazendo a parte dele, entregando o melhor que se tem de alimentação. Nós estamos fazendo, o ano passado tivemos um saldo de 60 bilhões de dólares na balança comercial geral, e esses importantes parceiros que nós temos, como é o nosso querido amigos da China, eles são fortemente participantes do comércio exterior. Então, nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ouvir também o aspecto importante dos Estados Unidos. Nós precisamos ouvir os parceiros nossos. E, para isso, aí está exatamente a FCCE colaborando, integrando com a AIB, Associação de Comércio Exterior. Este ano, mais uma vez, no final do ano, nós chegamos à conclusão seguinte: nós fizemos 8 reuniões gerais, 14 o ano passado, reuniões amplas, onde todos podem expor e buscar informações e trazer os dados. Nós precisamos saber o que é que nós estamos faltando, o que é que não acertamos ainda, porque o mundo não para, o mundo está crescendo. Nós precisamos acrescentar sempre mais alguma coisa. O americano está aqui para nos ajudar e nós para ajudarmos a ele. Nós temos que nos integrar. Né? Como eu disse, quando eu falei da China, esqueci. E a Itália? Como é que está o nosso aspecto de integração com o comércio italiano? Como é que a gente pode crescer esse ano? Nós não podemos nos dar ao luxo de parar. Prezado Kirchner, você é um homem seguro e que está empurrando um belíssimo carro chamado Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil. Parabéns a vocês, parabéns aos colegas que vão estar conosco. Paulo, o que a gente tem que fazer depois é uma análise da conversa nossa. Em princípio, eu quero dizer o seguinte: o Brasil está pronto, apto para receber todo o apoio e participar do comércio exterior junto a todos os parceiros. Mayra, nós estamos aqui para trabalhar, você sabe disso, não fazemos outra coisa, né? E os nossos colegas que estão em volta da gente, Rodolfo e tudo mais, vocês sabem que nós não podemos nos dar o luxo de dizer assim, o resultado foi ótimo, maravilha. Não, nós temos que passar o saldo para cima.
nós temos que atender melhor o nosso produto, nós temos que ser mais rápido, nós temos que ter equipamentos e nós temos que ter racionalidade no trabalho. Parabéns a vocês todos e vamos para frente, que o Brasil merece todo o esforço de nós. Um abraço. Muito obrigado, Jovelino, pelas suas palavras. E eu aproveito para complementar o que você estava comentando das nossas reuniões, dos nossos trabalhos desenvolvidos nesse ano de 2022 e avisar o nosso público que, dentro da plataforma do ENAEX, no estande da EB, está lá a pasta da CLI e temos lá todas as gravações das nossas reuniões plenas, das 8 reuniões que nós fizemos até agora, neste ano, e mais ainda, as apresentações e os vídeos que ficaram disponíveis ao longo dessas apresentações. Então, para os nossos espectadores que quiserem esse material, é só entrar dentro da plataforma do ENAEX e no estande da EB e procurar esses nossos trabalhos que estarão lá. Muito obrigado. Para seguir... Você está dizendo que nós ficamos até quase nu para vocês. Vocês vão encontrar tudo da nossa vida. Transparência total. Tudo que foi feito estará lá no nosso estande. Jovelino, então, dando continuidade ao trabalho que você propõe, vamos passar agora, então, aos nossos palestrantes, né, que terão um tempo de 10 minutos. Eu avisarei quando tiver faltando um minuto para que faça as suas conclusões, e depois nós teremos oportunidade de uma nova rodada de mais 3 minutos cada um para a gente poder fazer as considerações finais, né? Então, inicialmente, eu vou chamar aqui a senhora Tianmin, a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, consulado que abrange aí os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, né? A senhora Tianmin assumiu este cargo de cônsul-geral em julho de 2021 e é responsável por toda essa região. Senhora Tianmin, mais uma vez, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco aqui, e passo a palavra para a senhora, por favor. Obrigada. Boa tarde, senhora Marco, senhora Jovelino, senhora Paulo Leono. Boa tarde a todos. É com muito prazer ser convidada para participar deste workshop e conhecer todos os amigos aqui presentes. Em nome do Consulado-Geral da China do Rio de Janeiro, gostaria de expressar os meus cumprimentos e apreços aos amigos brasileiros que vêm acompanhando e trabalhando ao longo dos anos para promover a cooperação entre a China e o Brasil. Estou certa de que este workshop será um sucesso. A China e o Brasil são as maiores nações em desenvolvimento, respectivamente, nos hemisférios oriental e ocidental, assim como as principais economias emergentes. Ao longo de quase meio século desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países fizeram avançar o relacionamento bilateral a passos seguros, tornando-o um dos mais importantes e dinâmicos entre mercados emergentes e nações em desenvolvimento. A confiança política entre os dois lados está mais consolidada, a cooperação pragmática tem grande vigor, a amizade entre os dois povos é cada vez mais sólida e a cooperação em fóruns multilaterais mais frutífera. Maior parceiro comercial do Brasil por 3 anos consecutivos, a China é responsável por mais de metade do superávit comercial brasileiro. Nos primeiros 10 meses do ano corrente, o volume do comércio bilateral
chegou a 146,1 bilhões de dólares americanos, representando um aumento de 6,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. A China permanece também como um dos principais investidores no Brasil. Os investimentos chineses estão migrando de setores tradicionais, como energia, infraestrutura e agricultura, para novas fronteiras de alta e nova tecnologia, economia digital e economia verde, dando grande impulso ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social dos dois países. O mês de outubro deste ano foi muito importante tanto para a China como para o Brasil. Foi realizado o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que resumiu de forma completa as realizações significativas e as experiências valiosas no desenvolvimento da China da última década, definindo as missões e tarefas do Partido Comunista da China da nova jornada, além de ser eleito o novo Comitê Central do Partido, com o camarada Xi Jinping em seu núcleo. A relevância do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China não se restringe ao próprio partido e ao desenvolvimento do próprio país. O Congresso tem um profundo impacto no mundo. Olhando para o futuro, a China tomará como a tarefa primordial da construção do país socialista moderno o desenvolvimento de alta qualidade e aplicará o novo conceito de desenvolvimento, visando tanto a elevação eficaz da qualidade do desenvolvimento econômico como o crescimento razoável da quantidade econômica. No ano corrente, a China tem coordenado de forma eficaz o combate contra a pandemia com o desenvolvimento socioeconômico, mantendo a economia chinesa operar dentro de um intervalo razoável. A economia chinesa mantém forte resiliência, sólido potencial, grande margem para manobras e tendência promissora. A China persiste na política nacional básica de abertura ao exterior e uma estratégia de viabilizar cooperações de ganhos mútuos. O crescimento da China vai trazer ao mundo novas oportunidades, uma economia mundial mais aberta e muito bem-estar social. Também no mês de outubro foram realizadas as eleições no Brasil. Em 31 de outubro, o presidente chinês Xi Jinping enviou as felicitações ao recém-eleito presidente do Brasil, dando uma avaliação positiva ao desenvolvimento das relações bilaterais e destacando que a China e o Brasil são ambos grandes países em desenvolvimento e importantes países de mercados emergentes com amplos interesses e responsabilidades comuns, e que a amizade de longo prazo e o aprofundamento da cooperação mutuamente benéfica entre a China e o Brasil são de interesse fundamental dos dois países e povos, e que essa relação contribui à manutenção da paz e estabilidade regional e mundial e à promoção do desenvolvimento de ambos os países. Atualmente, como o Brasil se encontra em uma fase crítica de desenvolvimento, diante de um ambiente internacional complexo e turbulento, os dois países devem continuar a intensificar os contatos, aumentar a confiança mútua, aproveitar as oportunidades e ampliar a parceria bilateral. Sejam muito bem acolhidas mais empresas brasileiras a explorar ativamente
o mercado chinês e intensificar a cooperação pragmática com a parte chinesa nas áreas da economia e comércio, ciência e tecnologia, cultura, cidade e medicina de inteligência, trazendo mais benefícios para as duas nações e povos. Eu e o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro estou à disposição de todos para servir de ponte e trabalhar em prol de maior intercâmbio e cooperação em todos os campos entre a China e o Brasil, principalmente nos estados brasileiros sob a jurisdição deste consulado. Obrigada. Senhora Tianjin, desculpe, falhou aqui. Senhora Tianjin, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco em nosso workshop, muito importante, e a gente agradece a sua disponibilidade mais uma vez e esperamos poder contar com o consulado em outras oportunidades da AIB e da FCCA. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao senhor Rodolfo Teichner, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, que também é um dos associados da FCCE e esperamos que daqui para frente seja sempre nossos parceiros também da AIB. Já a Mayra também está presente e fique à vontade também para participar do pronunciamento, Mayra. E a Mayra é a diretora executiva da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Rodolfo Teichner, que também agradecemos pela disponibilidade em participar conosco desse evento. Por favor, doutor Rodolfo. Eu tenho que... Está mutado o telefone. Teichner, seu áudio está desligado, acho. Tem que ligar o seu áudio. Tivemos, mas não te ouvimos. Eu vou... É no microfone. Agora está. Agora sim, por favor, doutor Rodolfo. Ho detto terribile. Signori, peço desculpas, ma agradeço muito a honra de estar presente em uma plateia deste tipo. Eu acho que alguém de vocês já foi na China e provavelmente depois de ir na China algumas vezes se entende porque os chineses são chineses. Quero parabenizar a senhora pela enorme quantidade de informações que passou nessa sessão e digamos que nós somos muito pequenos, ou seja, a Itália na Europa é alguma coisa que com o Brasil tem laços históricos muito mais profundos, em um certo sentido, que começam já 400 ou 500 anos antes. Porém, por esta razão, como já alguns antes de mim falaram, nós estamos sentados em cima da história e não da realidade. O mercado brasileiro para a Itália sempre foi, digamos, como o italiano para o Brasil, uma arca de Noé. Essa arca de Noé, quando chegou no Brasil, depois virou uma armada Brancaleone, para quem conhece esse termo. Essa armada Brancaleone fez vinho, fez café, fez a Revolução Industrial, depois da primeira parte agrícola, e sempre foi a mesma coisa. O Brasil tem matéria-prima e a Itália tem, digamos, o design, a mão de obra e algumas outras coisas. Fazendo esse misto quente, chamando assim como em Brasil se pode dizer, a Itália exportou os números que já ouvimos muito claramente e o Brasil exportou para a Itália os números que vimos claramente. A minha história começa com café. Por esta razão, a propósito de café, gostaria de dizer que quando tínhamos menos cabelo brancos, vocês se lembram
di un prodotto che si chiamava Lavazza, che era caffè in cápsula. Esse café em cápsula, quem trouxe no Brasil somos nós e a minha família. E nessa época, em prática, o café fazia turismo, ou seja, ia na Europa, era posto dentro di cápsula e voltava ao Brasil. Parece incrível, gostaria de contar isso também para o mercado chinês, mas o Brasil exporta menos café industrializado de quanto importa. Vou repetir, o Brasil importa da China, digamos, inúmeras coisas. Da Europa importa café, per esempio, café da Suíça e café da Itália. Essa é uma performance fantástica, considerando que o café é feito no Brasil. Isso significa que tem um valor agregado muito grande. Na realidade, o Brasil precisa vender coisas com valor agregado. Nós estamos aqui para ver estatística. Digamos que não. As estatísticas são bastante famosas, são conhecidas, e nós sabemos muito bem que existe déficit de um lado e do outro relativamente à conclusão do negócio, em um certo sentido. A China inventou sistema de vendita e sistema de distribuição que nós começamos agora. Per esempio, ICE, che significa Istituto di Commercio con l'Estero, há quase mais ou menos um ano, descobriu Alibaba, que é um sistema para importar diretamente as coisas para cada um. E durante a pandemia, digamos que isso é um sistema que se instalou. Não é que quero dizer que a Itália tem que vender tudo através de redes tipo Amazon ou Alibaba, porém, existe um problema cultural muito importante relativamente à importação de coisas italianas no Brasil e relativamente a coisas brasileiras na Itália. Ou seja, o Brasil, país do café, não faz absolutamente nenhum tipo de promoção do café brasileiro em Itália. E, ao mesmo tempo, a Itália não faz nenhum tipo de promoção cultural, ou quase nenhum tipo. Nós estamos participando hoje, a partir de amanhã, de uma feira gastronômica, dos produtos que não são apenas os produtos que se tocam, mas são os produtos tecnológicos. Esses produtos tecnológicos são vários e são quase desconhecidos. Porém, quando eu era pequeno, na Itália, eu pagava a boleta, ou, digamos, a conta da luz a uma tal Enel. A Enel, no Brasil, importou, literalmente, ou seja, o Brasil importou a tecnologia da distribuição de energia, importou o sistema de telefonia e importou outras coisas. O que eu quero dizer é que a Itália, essencialmente, é uma exportadora de tecnologia italiana ou de moda de ser italiano no Brasil. O Brasil, a nível de exportação na Itália, está muito verde ainda e nós estamos tentando demonstrar o italiano, digamos, o produto italiano para os brasileiros e o produto brasileiro para o italiano. Parece um conceito simples, mas não é. Ou seja, cada país precisa de uma cultura em volta para vender o próprio produto. Eu tento delimitar o meu discurso a um discurso de exportação de tecnologia, porque, por exemplo, a tecnologia eólica, ou seja, a energia que vem do vento, é fortemente italiana no Nordeste, tem projetos muito fortes para os próximos 2 ou 3 anos sobre exportação de energia eólica ancorada, ou seja, no mar. Eu estou falando de energia, estou concluindo aqui o meu discurso, porque nesse momento existe em Egito uma grande reunião praticamente do mundo inteiro para decidir como será o nosso futuro. E, provavelmente, a Itália tem as cartas para dar em função da distribuição e da criação de energia limpa. Por isso, nesse momento, eu concluo apenas dizendo
que existem no Brasil 32 milhões de italianos, ou que assim se chamam. Acredito que muitos de nós são parentes, apenas olhar o nome, e provavelmente nenhum deles está sorrindo para isso. Sabe que, por exemplo, a última imperatriz do Brasil era napoletana, se chamava Teresa Cristina de Orleans e Bragança. Por que estou falando isso? Porque existe uma outra grande e importante conta no interscambio entre a Europa, ou nesse caso a Itália, e o Brasil, que é o turismo. Ou seja, temos que fazer o turismo para os brasileiros e o turismo para os italianos. Ou seja, isso é uma grandíssima, enorme quantidade de valuta que muda de um lado ao outro, dependendo de onde os turistas vão. Eu costumo dizer que se é verdade que na Itália, nos anos 70, tinha apenas japoneses, porque ainda não tinham chegado os chineses. Quando os chineses vão chegar na Itália ou no Brasil, provavelmente a Itália vai afundar no mar. Nós esperamos muito, e concluo com isso, de reforçar os laços culturais do ponto de vista italiano para os brasileiros e do ponto de vista brasileiro para italianos, para tentar de promover os produtos de forma correta. Bom, dentro disso, acabo a minha intervenção. Agradeço muitíssimo a cortesia de todo mundo em escutar um italiano que está aqui há apenas 45 anos e que tenta, algumas vezes conseguindo, vender produtos italianos no Brasil. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Rodolfo Teichner, pela sua participação. O senhor que é um empresário importante há muitos anos no Brasil e, particularmente, o senhor falou dos italianos que moram aqui. Eu recentemente recebi a minha cidadania italiana também, por conta de que meus avós eram italianos, né? E da região de Nápoles, conforme o senhor comentou. Mais uma vez, muito... É por isso que lembrei a sua imperatriz, que era napoletana, e que tem aquela casinha que se chama Reggia di Caserta, e que é a minha batalha diária para explicar que os brasileiros não conhecem a Itália, apesar de ter sido lá, e os italianos não conhecem o Brasil, apesar de ter vindo aqui. Certo, certo. Mas o Brasil, como todos nós sabemos, né, é um país que foi construído pelos imigrantes, né? Iniciado pelos portugueses, é claro, os espanhóis, os italianos, os alemães e os asiáticos todos, né? Japoneses, chineses e outras nacionalidades, né? O Brasil é um país que está aberto, né, a todas essas culturas e a gente convive muito bem com isso, graças a Deus, né? É um país muito com uma diversidade muito grande e, graças a Deus, é um país muito rico e com um futuro promissor por conta disso, em função do trabalho dos imigrantes. Eu acredito que a Mayra queira fazer suas palavras. Por favor, Mayra. Mayra Segura, mais uma vez, que é a diretora executiva da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria. Por favor, Mayra. Muito obrigada, Lelo. Na verdade, o presidente já disse tudo. A única coisa que eu queria adicionar realmente seria perguntar se podemos ter mais um minutinho para eu passar aqui o vídeo institucional da Câmara, para apresentar um pouco mais o que é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, não só para o Brasil e para a Itália, mas também o que ela representa em todo o mundo. Por favor, pode passar. È vero che all'estero la qualità parla spesso italiano? Sì, ma noi facciamo di più, perché siamo gli unici a parlare italiano in tutte le lingue del mondo e possiamo dare un futuro alla tua impresa all'estero.
Le Camere di Commercio italiane all'estero costituiscono un grande network nato dagli imprenditori per gli imprenditori, una business community che promuove l'internazionalizzazione delle aziende, supportandole nella ricerca delle migliori opportunità grazie a una solida conoscenza dei contesti specifici. Una rete di professionisti radicati nei diversi mercati e integrati nel tessuto produttivo locale che si fa espressione delle business community italiane nel mondo. Un punto di riferimento essenziale per chi cerca interlocutori esteri capaci di comprendere le proprie esigenze e di fornire un'assistenza personalizzata. Le Camere di Commercio italiane all'estero parlano la lingua del tuo business. Per questo sono il posto giusto per la tua impresa nel mondo. Excelente vídeo, Mayra. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, só complementar um pouco a fala do presidente, um pouco o próprio vídeo, reforçando que a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha ela é uma associação, né, privada, sem fins lucrativos, constituída no Brasil, mas que ela é reconhecida pelo governo italiano. Então, nós podemos aqui no Brasil fazer projetos do governo, como, por exemplo, o True Italian Taste, que apoia muito as exportações e importações de produtos e serviços, tanto do Brasil quanto da Itália, e que nós fazemos parte de uma rede de 81 câmaras presentes em 55 países, então, que estão nos 5 continentes. Então, além de apoiar o empresário brasileiro, porque nós temos representação também em outros estados do Brasil, a entrar no mercado italiano e o empresário italiano a entrar no mercado brasileiro, porque nós trabalhamos nessa mão dupla, né? Nós fazemos os dois lados de comércio exterior, atração de investimento, cooperação técnica internacional. Nós também podemos apoiar os nossos associados por meio das demais câmaras italianas de comércio que estão presentes no mundo. Então, acredito que esse é um importante diferencial aqui da nossa Câmara. Obrigada. Mayra, nós que agradecemos a participação sua e do Dr. Rodolfo. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ter a segunda rodada para as considerações finais. Mas, nesse momento, gostaria de passar a palavra ao senhor Max Paul, presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, ele que é advogado, mestre em economia, longa carreira em cursos, né, nos Estados Unidos, sobretudo no estado do Texas, né, um especialista no estado do Texas. E também contamos com a participação da senhora Karine Erani, advogada também, consultora independente e desenvolvimento de negócios internacionais, compliance e governança corporativa. Então, eu vou passar a palavra aos dois, que vão nos trazer aí as informações sobre os Estados Unidos, em particular o estado do Texas, que é o segundo maior estado dos Estados Unidos da América, né? Então, por favor, a palavra é sua e, mais uma vez, agradeço aí pela disponibilidade e de agenda que vocês conseguiram encaixar para que fosse possível a participação de vocês nesse trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite. Esperamos poder contribuir positivamente com o debate. Dr. Paulo Lello, consultor da AEB, professor Jovelino Gomes Pires, coordenador da Câmara Logística Integrada da AEB, e o meu amigo, o nosso diretor executivo da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Marco Aurélio. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Gostaria de também agradecer a participação dos demais palestrantes, o senhor Rodolfo, a senhora cônsul-geral da China, a senhora Maia, enfim, e toda a estrutura e todo o pessoal da AEB que está promovendo esse importante encontro, né? Bom, inicialmente, nós devemos dizer o seguinte: o Brasil e os Estados Unidos são as maiores economias e democracias da América, e essa liderança se reflete em seus laços econômicos. A partir da perspectiva do Brasil, os Estados Unidos são o principal mercado para as nossas exportações de manufaturas, boa parte com alta intensidade tecnológica e valor agregado, como é o caso das exportações do setor aeronáutico, máquinas, equipamentos, automotivo e outros. Cerca
de 80% das nossas exportações para a América são de produtos da indústria de transformação, 25 bilhões em 2019. De cada 5 dólares exportados em produtos da indústria de transformação, cerca de $1, ou 20%, é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também é o principal mercado para as exportações de serviços brasileiros. Em 2020, quase metade de tudo que o Brasil exportou nesse segmento foi para a América, totalizando mais de 8 bilhões em serviços financeiros, design de aplicativos, serviços de tecnologia de informação e comunicação, entre outros. Da perspectiva americana, o Brasil é um dos mais importantes destinos para as exportações de bens e serviços na América Latina. Além disso, pelo fato da América ser o maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos é um chamariz para qualquer empresa que busca se internacionalizar. Para colocar em perspectiva, os Estados Unidos importaram, no ano passado, quase 2 vezes o PIB do Brasil e 15% a mais do que a China importou. China, que é o grande parceiro do Brasil nesse momento, que já teve a oportunidade hoje de apresentar o quão relevante ela é para a nossa economia brasileira, naturalmente, mas também para a economia americana, devo dizer. Além disso, pelo fato dos americanos serem... A relação entre o Brasil e os Estados Unidos está entre as mais antigas do continente americano, já que os Estados Unidos foram os primeiros a nos reconhecer como nação independente. Por isso, o diálogo entre ambos é fluido e constante desde aquela época. Recentemente, nós tivemos uma matéria da Forbes que deu uma noção do quão grande é a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, na revista Forbes, do mês de junho, a revista Forbes, na edição de 19 de julho desse ano, apresenta que a nossa balança com os Estados Unidos teve um novo recorde, já alcançou, então, nos 6 primeiros meses, 42,7 bilhões de dólares. Isso é muito relevante para a nossa fala de hoje, também porque, como já foi antecipado, nós estamos falando nesse momento de uma relação igualmente antiga que envolve o Brasil e um dos estados federados da América, no caso, o estado do Texas. A nossa relação entre o Texas e o Brasil, especificamente, é tão grande que, se pegarmos todos os demais estados da América, nenhum tem o mesmo volume de negócios sendo feitos anualmente. Em verdade, quase 1/4 de tudo que o Brasil transaciona com os Estados Unidos é pelo Texas que nós fazemos. O Texas, uma observação breve, ele é, na verdade, o primeiro estado em tamanho, se eu raciocinar com a América contínua. O maior seria o Alasca, mas o Alasca não é contínuo. Então, nós costumamos dizer, professor e doutor Paulo de Lello, que nós somos o maior estado continental americano. Temos muitas particularidades que envolvem o nosso país e os Estados Unidos. Várias delas a gente pode ver a todo momento entre o Rio Grande do Sul, entre o Mato Grosso, enfim, nossas culturas têm muito mais simetrias do que normalmente se observa. Mas como hoje nós estamos falando aqui efetivamente de negócios, eu não vou me alongar muito e vou pedir para a doutora Karine, que está ao meu lado, falar um pouquinho, mas antes eu gostaria de apresentar um videozinho do nosso estado, para que os senhores tenham uma noção um pouco, imagino, diferente desse país que chamamos de estado texano.
Boa tarde, doutor Paulo de Lello. Boa tarde, doutor Marco Aurélio, doutor professor Juvelino. De pronto, agradecemos o convite a todos os convidados hoje, que vão compartilhar também suas experiências conosco, como a representante da China, o empresário representante italiano, representante da Câmara Italiana também. É com muito prazer que nos juntamos a essa mesa hoje. É com imenso prazer que a gente vem nesse encontro para falar e conhecer um pouquinho mais sobre o estado do Texas e as oportunidades de negócio que esse estado americano oferece. E são muitas as oportunidades, mas eu gostaria de iniciar trazendo um pouco do que o professor Juvelino falou, não é? Acho que nunca foi tão importante a gente falar de integração. Nunca foi tão importante nós conversarmos sobre integrar, não é? E eu vou além um pouquinho, me permite um pouco além da palavra integrar, mas de cooperar em busca de crescimento. E a cooperação é com o compartilhamento da experiência, do conhecimento, e é o que nós nos propomos hoje a fazer. Então, os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil, como o doutor Marco Aurélio mesmo iniciou dizendo, e a gente tem que ressaltar, como o Max já ressaltou, que 1/4 desses negócios realizados no Brasil e Estados Unidos são feitos pelo estado do Texas. Então, a extrema relevância do estado da estrela solitária, sendo o tema hoje. Não somente como profissionais, mas também como entusiastas do comércio exterior e conhecedores do papel fundamental que o comércio exterior tem para a geração de riqueza, de desenvolvimento social, econômico, sustentável ao longo do tempo, ao longo dos anos, e para que a gente possa desenvolver essa cultura além mares para os nossos produtos, buscar mais espaço para os produtos brasileiros em outros mercados. Nós temos, claro, alguns desafios a enfrentar, como é o próprio temor do pequeno e médio empresário brasileiro, o despreparo, gargalos logísticos, reveses no sistema produtivo e operacional. Nós conhecemos todos os nossos problemas, o que isso nos faz ter isso como uma vantagem, porque é conhecendo as nossas falhas que a gente tem a oportunidade de ajustar, de melhorar, de fazer planejamentos voltados para a realidade interna e externa e buscar mercados que sejam mais favoráveis, fazer com que nossos produtos entrem nesses mercados de forma mais sólida, mais competitiva. O processo, né, de internacionalização ele exige expertise em diferentes áreas do conhecimento. E, acima de tudo, ele é uma decisão estratégica e um investimento que uma empresa em busca de crescimento e desenvolvimento sustentável faz, mas é também um posicionamento estratégico de um país. Eu acho que esse é o momento que nós nos encontramos no Brasil, não é? De desenvolver estratégias de crescimento que estejam voltadas para uma maior cooperação e integração internacional, comercial internacional. Portanto, a escolha de uma empresa para onde ela vai internacionalizar é decisiva para o sucesso de qualquer modelo de internacionalização escolhido, não é? Compra e venda de mercadoria, investimento direto, joint ventures e por aí vai. E é um desafio constante encontrar meios para fazer uma empresa crescer e desenvolver planos de desenvolvimento de negócios sustentáveis ao longo do tempo. Esse é um grande desafio do empresário, não é? Continuar crescendo. A busca pelos mercados externos e estratégias de expansão internacional, elas têm ganhado cada vez mais empresas adeptas como uma forma de manter o crescimento em tempos de crise e retração econômica, mas também para gerar esse crescimento contínuo, menos suscetibilidade às volatilidades do mercado, promovendo a diversificação de investimentos, diversificar por diferentes mercados e, consequentemente, estar menos vulnerável às instabilidades regionais. Então, manter um crescimento sustentável em tempo de alta competitividade pode ser uma enorme dificuldade para as empresas e buscar novos mercados para os seus produtos é uma das formas mais eficientes de se conseguir crescimento contínuo. E saber aportar seus produtos e serviços ganha ainda mais relevância. Para onde eu vou ganha uma enorme relevância quando se tem um mercado tão competitivo. E a gente precisa desmistificar os negócios internacionais. E isso só será possível com o aprimoramento de conhecimento, desenvolvimento de
do pensamento e atuação estratégica, como também compartilhamento da experiência, que é o que buscamos fazer todos hoje aqui. Na compreensão estratégica da internacionalização, a multidisciplinariedade e o grande volume de conhecimentos exigidos, eles não devem desestimular ninguém ou impedir a expansão de uma empresa pela internacionalização. Muito pelo contrário, esse receio e temor do mercado que as pessoas, os empresários têm no mercado externo, ele tem que ser vencido pelos empresários e comunidade empresarial, desenvolvendo essa mentalidade global, compreendendo o mercado como único, seja interno ou externo, né? Desenvolvendo habilidades para atuação em cada área especificadamente. A solução está em desenvolver o conhecimento e a expertise necessárias e não em renunciar a essas oportunidades de negócio e crescimento que estão disponíveis no mercado externo por medo de não saber o necessário, por medo de não ter experiência ou incorrer em erro. Internacionalizar é desvendar esses novos conhecimentos, desbravar esses novos terrenos e, naturalmente, desafios novos terão que ser enfrentados. Claro que, no primeiro momento, em razão dos números, sempre que se pensa em negócios com Texas, se pensa diretamente no setor de óleo e gás. Né? Por boas razões, esse é um dos setores que tem um intenso volume de negócios, mas não é o único. E ainda há muitas áreas e oportunidades que ainda não estão sendo exploradas como poderiam ser e que geram grandes oportunidades para as empresas de produtos brasileiros. Não foi esse o tempo em que o Texas era o estado dos cowboys e do petróleo somente. Hoje desenvolve capacidade e produtividade nos mais diferentes setores e tem aptidões naturais para o turismo, para o ensino e outros. É a casa de grandes empresas, porque é um estado que é muito receptivo pela produtividade e a inovação, como nós temos a SpaceX, Dell, Oracle, AT&T, Halliburton. Como nós vemos, são empresas que atuam nos mais diferentes setores, mas tem um ponto em comum. Todas essas empresas têm seus valores na casa dos bilhões. 25 das 500 empresas na Fortune Companies estão sediadas nos 50 das 500 empresas listadas no Fortune Companies são sediadas no Texas. Isso faz 10% do total das empresas, das 500 maiores empresas do mundo. Nós não vamos aqui, diante de tantos especialistas, não é, fazer propaganda do estado do Texas, mas brevemente recordar alguns pontos que são fundamentais a serem considerados quando falamos de negócios no Texas. Em internacionalização para o Texas como uma plataforma para atingir os demais mercados. É essa a proposta, usar o Texas como uma plataforma global. Então, são algumas razões para considerar o Texas como uma plataforma global. E temos alguns pontos que são importantes e vamos trazer para a discussão. O Estado se diferencia dos demais por oferecer uma sólida infraestrutura, tanto na produção quanto na área de logística. Texas, como disse o meu colega, é o primeiro estado em tamanho, não é, continental dos Estados Unidos, não é? Se a gente desconsiderar o Alasca, que está fora do continente. Abriga 6 das 20 maiores cidades dos Estados Unidos. Tem cidades em estágio avançado de maturação, isso quer dizer que oferecem um mercado consumidor grande, com poder aquisitivo, oferecem produtos e serviços de alta qualidade. Tem o segundo maior PIB americano, o que faz com que o poder aquisitivo seja grande, o que gera maior oportunidade para produtos e serviços, são bastante receptivos a produtos e serviços internacionais. Não é? O PIB do Texas é um PIB que só do estado do Texas é maior do que todo o Brasil. Então, é um estado que gera, onde tem muita circulação de riqueza e grande produção de riqueza. O ambiente de negócios do Texas é extremamente amigável e receptivo aos negócios estrangeiros, o que é muito importante também quando a gente fala no tamanho do investimento para a internacionalização. Então, o Texas é muito atrativo para os investimentos estrangeiros e domésticos, em razão justamente de sua estabilidade econômica, da qualidade, da diversificação e custos de mão de obra.
custos de manutenção de negócios, disponibilidade e variedade imobiliária, uma localização estratégica e da infraestrutura robusta que nós já mencionamos. Para nós encerrarmos de uma forma bastante amistosa, como é o estado do Texas, o próprio significado da palavra Texas já é bastante atrativo. O termo tem origem na palavra terras, das tribos nativas americanas, e quer dizer amigos. Assim, é um espaço receptivo, econômico, culturalmente favorável para os negócios, especialmente para os negócios brasileiros. Então, hoje esperamos ter lançado uma sementinha para o debate sobre a internacionalização para o estado do Texas, e nós possamos ter contribuído com uma maior participação das empresas brasileiras no mercado internacional, que nós temos potencial e nós estamos queimando um pouco o nosso tempo com medo do mercado global. Esperamos ter contribuído. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, doutora Karine, doutor Max Paul, pela contribuição de vocês. E vocês tocaram nos pontos que realmente fazem parte, né, do tema principal do nosso workshop, que são propostas para a redução de distâncias e integração do comércio exterior do Brasil. Vocês representando Estados Unidos, as Américas, né, a Itália representando a Europa e a China representando a Ásia. É isso que o Brasil precisa, né? É de integração e redução de distâncias. Quando a gente fala em redução de distâncias, né, significa redução de tempos, redução de custos, redução de barreiras, né, para que o comércio exterior entre esses países, entre esses continentes, flua da melhor maneira possível. Muito obrigado a vocês. Jovelino, eu vou passar a palavra para você agora, para que depois a gente faça a segunda rodada aí com os comentários e considerações finais dos nossos participantes. Então, Jovelino, por favor, esteja com a palavra. Obrigado. Interessante, bem colocado, o Léo, você falou, de todos os continentes presentes. Né? Nós temos a China, nós temos a Europa, nós temos os Estados Unidos, nós temos a Ásia, portanto. E o que quer dizer isso? O mundo é uma coisa redonda. Pouca gente sabe coisas bobas, como, por exemplo, a maior floresta urbana do mundo está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo. Sensacional, né? E ninguém conhece, não vai, não passeia, não vê. Não, continue aproveitando o Rio de Janeiro. Vamos fazer os nossos negócios. A Federação de Câmaras de Comércio Exterior, que está aqui, o meu amigo Kinner, a gente luta 24 horas por dia para dizer o seguinte, o que é óbvio, o Brasil está apto para crescer e dobrar esse ano. Não é agora, ano que vem, não. Já nós temos que fazer, depende da gente. Faça mais os seus negócios, traga os seus negócios para cá, cresçam, façam isso. 99% da nossa população tem um sangue pisado lá de fora, ou é italiano, ou é português, ou é chinês, ou é japonês, ou é brasileiro. Nós somos um país maravilhoso que faz essa integração racial maravilhosa, que é um espetáculo que talvez daqui a uns 50 anos, 60 anos, digo assim, você conhece algum brasileiro? Brasileiro, primeiro, ele tem bom humor, brasileiro é uma raça bonita, mas olha só as meninas. Os homens não podem olhar, não. Todo mundo casado, ninguém se mete nisso. Estou só falando. Então, vocês serão os parceiros do desenvolvimento, da integração que nós estamos fazendo agora. Nós já começamos esse trabalho há alguns anos e estamos realizando a geopolítica da América do Sul, integração aqui dentro, e dizendo o seguinte, por que é importante a geopolítica da América do Sul no Brasil? Porque o Brasil tem tudo que é raça. Todos nós estamos aqui. É italiano, é português, é japonês, é alemão. Enfim, estamos todos aqui, não tem nada diferente. Somos esse povo maravilhoso e que está dando certo. Então, por favor, mantenham o seu fogo aceso, busquem as soluções, encontrem coisas que não estão acertadas, ensinam a gente,
ou a gente propõe o que a gente faça e nós estaremos juntos. Tá bom? Vamos lá, mas vamos continuar um pouquinho mais. Vai lá, Léo. Vamos lá. Bem, então, passando para a segunda parte do nosso programa, eu vou passar a palavra ao Dr. Marco Aurélio Kiner para colocar as suas considerações e provocar os nossos convidados para esse debate final aqui. Por favor, Dr. Marco Aurélio. Boa tarde. Eu queria te agradecer a presença da senhora cônsul Chamin, do senhor Rodolfo, presidente da Câmara Italiana, do meu amigo Max Paul, presidente da Câmara Texana, da doutora Karine também, da doutora Mayra, que eu não me referi inicialmente porque eu não sabia que você ia participar. Muito obrigado por você ter participado. Tá? Agradecer ao nosso querido professor e diretor da FCCE, doutor Jovelino Pires. A você, Paulo, muito obrigado. E eu queria encerrar dizendo que o comércio é um grande civilizador. Trocamos ideias quando negociamos produtos. Muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Nós temos ainda um tempo para passar a palavra para os senhores. A senhora cônsul Chamin precisou se ausentar por conta de outro compromisso e eu gostaria de saber se o seu representante do Consulado Geral gostaria de colocar suas palavras aqui, por favor, então. Com permiso, eu sou cônsul comercial do Consulado de China. Señora cônsul Gilao tiene un asunto, no puede participar. Yo apoyo para seguir el encuentro. Y por mi parte, estos años, me parece, hay mucho tiempo, son de tiempo de pandemia. La pandemia afectó mucho el comercio exterior de Brasil y China. Entonces, inicio de este año hay unas situación mejor que antes, ¿no? Entonces, la parte de consulado también manejamos unos eventos de promoción de comercio entre China y Brasil. Una semana antes, el día 5 a 10 de noviembre, consulado para apoyo una evento, es una feria internacional importación de China para apoyo la parte de Brasil para exportación por todo de Brasil a China. Durante los 5 días de exposición, me parece bastante mucho empresa china tiene interés comprar más productos de Brasil. Y también hay bastante muchas empresas de Brasil aprovechar la plataforma de consulado, participar un fondo de Brasil en la pabellón de comercio de servicio. Y hay 6 empresas deben participar en la exposición. Hay unos productos que tienen mucho interés de parte de empresas chinas. Primero son los productos de alimentos. Me parece Brasil tiene mucha potencia de exportación de alimentos para China, pero la realidad falta poco de promoción. Entonces, hasta este momento, no tantos productos, no tantos, la realidad, volumen es suficiente grande, pero no hay muchos candidatos. Por ejemplo, ahora mismo tiene mucha exportación de soyas, mucha exportación de cordón, mucha exportación de
azúcar para China. Pero la realidad, este tipo de productos maneja solamente poco de empresas gigantes. Entonces, en futuro, me parece la parte de China que consume más productos de potencia exportación a China. Y el segundo producto que tengamos mucho interés es la carne. Y en la parte de China, hay unas empresas que tienen demanda de comprar carne de Brasil. La realidad también existe unos problemas de requisitos de exportación, ¿no? Año pasado tiene unos problemas de enferma de los vagas. Entonces, hay unos tiempos, no permiso de exportación de carne de Brasil a China. Y la realidad, hoy mismo también apoyo unos cámaras de comercio, son de asociación dos cafeticultores del Estado de Río de Janeiro para facilitar la exportación de café de Brasil a China. La realidad, la mayoría compradores de China solamente conoce café de São Paulo, café de parte de Minas Gerais, Estado de Río de Janeiro y Espíritu Santo. Entonces, me parece el futuro que queremos hacer más o menos para la promoción de exportación de café de Estado de Río de Janeiro y otro Estado de Brasil para China. Bastante mucho trabajo en futuro podemos hacer. Muy obrigado todo bastante de hoy. Podemos intercambio em futuro. Nós é que agradecemos ao senhor cônsul comercial e à senhora cônsul-geral da China no Rio de Janeiro pela sua participação aqui. Muito obrigado. Esperamos contar com a participação dos senhores em próximos eventos da AEB e da FCCE. Muito obrigado. Em seguida, vou passar a palavra para as considerações finais do Dr. Rodolfo Teichner, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria. Por favor, Dr. Rodolfo. Gentis senhores e senhoras presentes, agradeço muito a honra de ter participado de alguma coisa que diferencia exatamente cada dos países que participaram dessa janela em cada dos continentes. Os italianos, por acaso, são aqueles, insisto, que exportam muita tecnologia. Eu tive o prazer de estar na China recentemente e posso dizer que 20 anos atrás não tinha café expresso e nem café na China, e que a Itália conseguiu exportar qualquer tipo de máquinas de café expresso para a Itália, para a China, e o Brasil o café para fazer o café expresso italiano. Portanto, em certo sentido, digamos, a união faz a força. Ou seja, muitas vezes o Brasil tem a matéria-prima e a Itália pode ter a tecnologia para chegar naquela matéria-prima. Isso tudo faz parte de uma cultura, insisto, que é muito importante para ser estreitada. Ou seja, concluindo o discurso, primeiro vem a cultura do país que quer exportar alguma coisa para o outro e depois vem o produto. Se não tem a cultura, vai ser difícil, em certo sentido, fazer jus ao produto melhor ou mais barato, por exemplo, que o chinês. Mas no caso nosso, sendo que metade dos brasileiros, aliás, descobri que metade dos presentes são italianos, digamos que fica fácil administrar a cultura entre um lado e outro. Dico cultura porque, insisto, apenas o conhecimento profundo de cada dos modos de ser de um país no outro e vice-versa
cria legames comerciais duradouros que continuam no tempo. Insisto mais uma vez sobre o fato que, seja a nível de telefonia, que a nível de transmissão de energia, que a nível de carros, que a nível de moto, que a nível de scooter, que a nível de comida. Nós italianos estamos um pouquinho presentes em todo que lugar. Agora, para estar mais presente, tem que insistir em aprender bem a fazer telefonia, bem a fazer transmissão de energia, bem a fazer comida, que é normalmente a primeira parte dos italianos no mundo. Portanto, agradeço todos os presentes, agradeço a cortesia de ter tido a paciência de me escutar e espero de ver vocês novamente nesse teatro, que é o mundo de hoje. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Rodolfo, pela sua participação, pela sua disponibilidade, e isso é só um início de trabalho, né, da CLI, da AEB, com a FCCE, em relação à integração dos continentes, como a gente vem falando aqui. Muito obrigado. Mayra, se quiser colocar suas palavras finais, por favor. Obrigada, Lelo. Só para complementar também um pouco a fala do presidente Teichner, e querendo pegar um pouco da sua provocação, junto com o professor Jovelino, no início agora do segundo bloco, estreitar, né, o relacionamento entre os países no âmbito do comércio exterior, claro que passa por precificação, né, competitividade de preço, por barreiras tarifárias, enfim, podemos aí citar uma série, né, de questões do comércio exterior brasileiro. Mas eu entendo, né, nós fazendo aqui várias consultorias e assessorias para empresas de diversos portes e de diversos setores, algo que reduz bastante essa distância entre países é o conhecimento. Muitas empresas, elas querem exportar, mas elas não têm conhecimento de algumas ferramentas que o próprio governo, né, seja o brasileiro, seja, no nosso caso aqui, o italiano, oferece. Possibilidades de financiamento, seja com um banco no Brasil, quanto um SACE, por exemplo, na Itália. Então, buscar parceiros, né, que conheçam aquele mercado onde a empresa quer chegar é, digamos, metade do caminho andado, porque ele conhece, ele é o especialista daquele país. Então, muitas vezes, nós já recebemos aqui na Câmara, né, empresas italianas que chegaram para a gente reclamando porque pediram um certificado da Anvisa que não chegou, ou, enfim, uma série de questões, mas ou buscaram algum computador italiano, ou alguém aqui no Brasil que não pegaram referência. Então, as câmaras de comércio, né, como um todo, eu falo bastante da italiana, mas todas as câmaras de comércio, elas são estruturas que precisam ser melhor utilizadas pelo empresário, né, pelo empresariado local, para que a gente possa realmente apoiar, né, e oferecer essa nossa expertise. Então, a gente fica sempre, né, claro, nessa questão tão básica do preço mas assim, o conhecimento também naquele mercado e buscar esses parceiros certos, e eu entendo que a Câmara de Comércio é sempre um bom parceiro para apoiar, estreitar, né, essas relações entre os mercados internacionais. Obrigada. Exatamente, Mayra, muito oportuno as suas colocações aqui. Eu acho que essas entidades realmente são muito úteis justamente para isso, para estimular e resolver os problemas do comércio internacional. Passo agora a palavra para as considerações finais do Dr. Max Paul e da doutora Karine, por favor. Bem, nós renovamos os agradecimentos a todos os que nos proporcionaram estar aqui hoje falando em relação ao mercado, uma economia tão relevante quanto a americana, não apenas para o Brasil, mas para o resto do mundo. E dentro dessa proposta, inclusive, eu gostaria de assinalar que hoje, exatamente hoje, nós temos 2 meses da assinatura de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos que tratam de uma pauta que o meu amigo Marco Aurélio, executivo da FCCE, mencionou. E esse acordo trata especificamente do reconhecimento mútuo para efeito de alfândega e proteção de fronteiras dos estados. Foi feito entre o Brasil e a América um acordo de reconhecimento mútuo de operador econômico autorizado.
Esse acordo se soma a outros e visam, basicamente, alinhar a segurança das cadeias de abastecimento de cada nação, bem como os esforços no combate às infrações alfandegárias e comerciais. Isso é extremamente relevante no dia de hoje, porque se a economia globalizada representa o encurtamento das distâncias, ela eventualmente apresenta alguns desafios relacionados a questões não tão... Quer dizer, questões relevantes, mas que nós gostaríamos que não fossem tão comuns, como a pirataria, por exemplo. De qualquer sorte, como disse a senhora, a doutora Mayra, da Câmara Italiana, que nos antecedeu na fala, entendemos que temos muito a colaborar com o comércio exterior. Nós trabalhamos não para, mas com o governo americano, seja com o departamento comercial, seja com o governo estadual, seja com governos locais, condados e cidades, diretamente. Por conta de agreements, nós podemos contar hoje com a presença de 2 americanos formandos da IoT de Austin, conosco. E, dentro dessa realidade, novamente, reforçando o que foi dito anteriormente, temos a convicção de que muita informação o grande público, o empresariado, não tem, e nós acreditamos que podemos realmente encurtar essa distância, seja no tempo, seja gerando mais economia. Em relação à nossa entidade, gostaria de só mencionar, nosso contato é contato@betchamber.org. Eu me chamo Max, a doutora Karine ao meu lado, e nós usamos a extensão max@betchamber.org e karine@betchamber.org. Ela é parceira institucional da Câmara de Comércio do Texano. Enfim, dito isso, concluo aqui, passando a palavra à minha colega para que ela faça suas considerações e, novamente, muito obrigado a todos. Sem dúvida nenhuma, nós temos muitos desafios, mas nós temos uma vantagem competitiva no Brasil, e vale ressaltar, que é o mundo todo se encontra no Brasil. Nós somos um pouquinho de tudo. E nós sabemos viver integração e precisamos nos integrar quanto câmaras para o desenvolvimento de negócios, para o desenvolvimento da economia brasileira, geração de riquezas, assim como também a gente contribui para o acesso a produtos de primeira qualidade para o mercado global, quando compra os nossos produtos. Então, acho que nossa maior vantagem competitiva é justamente nós somos frutos de integração de diferentes culturas, e isso é um ponto extremamente positivo. Somos um pouco chineses, um pouco japoneses, um pouco libaneses, bastante italianos, não é? E gostaria muito de agradecer o convite de poder dividir com vocês um pouquinho aqui hoje, e que esse seja o primeiro de muitos encontros. Muito obrigado. Vamos fazer um pequeno convite. Desculpa, eu esqueci de um pequeno convite para que nós vamos realizar um evento no dia 22, um evento na CNC, que nós vamos discutir a questão de nascer global, né? O desafio de expandir empresas que já nasceram globais. E como parte do que nós conversamos hoje foi também formas de manter um crescimento ao longo do tempo, esse crescimento sustentável. Esse é um tema que nós vamos debater no dia 22. Ficam todos convidados, será um prazer. Como empresa italiana, doutor Rodolfo, muito bem a propósito. Isso é relevante e não propriamente curioso, eu diria que faz parte do jogo da vida, né? Nós estamos falando de uma empresa milanesa que deve ir para os Estados Unidos pelo estado do Texas. Então, aqueles que tiverem interesses podem buscar maiores informações no site da FCCE, que estará apoiando o evento, que acontecerá, como já foi mencionado, no Salão Oval da CNC, né? Ou no nosso site, betchamber.org. Muito obrigado novamente. Nós é que agradecemos, doutor Max, doutora Karina. Por favor, coloque esse evento, o endereço, que vocês puderem aqui no chat para ficar registrado, tá bem? Com certeza. Bem, Jovelino, eu vou passar a palavra para você. Nós estamos no limite aqui do nosso tempo. Para você colocar aí as suas palavras finais, por favor.
O que nós vemos a cada ano no ENAEX, nós vemos exatamente a revisão do que nós fizemos, do que nós podemos fazer, o que nós não fizemos e o que a gente precisa reexaminar com muito mais cuidado. Então, cada associado, cada pessoa que queira fazer seus negócios, queira desenvolver, vocês ouviram aí as palavras daqueles que estão no top, dando soluções, dando problemas, mas cada um de vocês, empresários que estão nos ouvindo, procurem, tem algum tipo de necessidade, procurem a FCCE, procurem e vejam na associação o que ela pode te ajudar no seu negócio, porque você certamente sabe muito mais do que a gente. Você é um especialista numa coisa, num determinado momento, em determinado ponto. Naquele ponto, você sabe mais do que a gente. Então, não conseguiu, procura a associação nossa, procura a FCCE, procura a IB também, a IB, a CLI, procura a gente. É uma associação mais ampla, tratando de tantas coisas diferentes, mas o caminho para você fazer o seu comércio exterior crescer está aí. Tem 2 tópicos importantíssimos. Tem a FCCE, tem a AEB. Você pode falar através da sua aproximação dos seus 32 milhões de italianos que moram aqui e que são brasileiros também. Vai ver que desses 32, Léo, 30 pelo menos é flamenguista, hein? Com certeza. Italiano é flamenguista. Ou flamenguista ou palmeirense, né? Então, é isso, é achar o caminho. Achar o caminho é o nosso ponto. É nesse campo que nós temos trabalhado, abrindo frente, levando o tombo, puxando para cá, vendo os outros e, principalmente, fazendo crescer a sociedade nossa aqui. Vocês são as pessoas, são as entidades, são as organizações que vão fazê-los, os empresários, a chegarem a um sucesso maior ainda dentro dos seus negócios. A China está aí nos chamando, está oferecendo. Eu vim, já tive algumas vezes lá, mesmo, Afonso, já tive algumas vezes examinando, conversando, aprendendo na China. Subi lá aquele negócio e disse que o cara disse que o mais homem é o que vai até o terceiro degrau da muralha. Eu fui. Tá? Eu fui até lá em cima. Então, por favor, faça um esforço de dizer o seguinte: eu vou fazer o meu negócio crescer. A nossa missão desses que estão aqui é só isso. É fazer você ficar melhor, crescer o seu negócio, fazer um negócio. Vou tomar café italiano aqui no Brasil, vou tomar caipirinha lá na Itália, tá? Vou tomar minha caipirinha lá na Itália, que eu vi lá. Então, foi bem fraquinha, mas tudo bem. E quero dizer é isso. Procurem as associações e procurem fazer o seguinte: nosso coração é verde e amarelo, sabe? É isso, é a nossa bandeira, nosso país, que está aberto, como todo mundo diz, não tem 30 milhões de italianos, tem 50 ou 60 milhões de portugueses, tem até brasileiros indígenas. Tá? Vocês podem não acreditar, mas tinha índio aqui. Todos nós somos uma raça só. Sabe qual é? É aquela raça do sucesso. É a raça que vocês estão levando. Procurem as nossas associações e digam o seguinte: meu compromisso é fazer a coisa crescer, fazer o melhor pelo nosso país. O Brasil espera que cada um de nós cumpra com o seu dever. Muito obrigado, Edson. Jovelino, professor Jovelino de Gomes Pires, nosso coordenador da Câmara de Logística Integrada da IB, muito obrigado. E para encerrar, então, esse nosso trabalho, esse nosso workshop, eu vou, primeiramente, agradecer a todos os participantes aqui, o doutor Marco Aurélio Kinner, presidente da FCCE, o cônsul comercial da China e a senhora cônsul-geral da China, senhora Tian Min, o senhor Rodolfo Teichner e a doutora Mayra Segura, da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, o doutor Max Paul e a doutora Karine,
da Câmara Texana de Comércio no Brasil e, com isso, agradecer também aos nossos associados da AEB e os associados da FCCE e todos os participantes que nos acompanharam virtualmente até o momento neste workshop. Agradecemos a todos vocês, inclusive ao nosso suporte técnico, o senhor Ramon Alonso, e demais que participaram e tornaram possível esse nosso evento. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde, e esse é só o começo do trabalho, né, Jovelino? Estamos aí para os próximos trabalhos que virão. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.